Boa noite, Novos Ciclos Podcast. Hoje nós vamos contar histórias de dores que transformam em recomeços e esperança. Bom, aqui no Novos Ciclos Podcast, nós acreditamos que toda luta ela pode gerar um novo recomeço ou um novo começo, como você achar melhor. E hoje você vai ouvir uma história de cura, história de justiça. Prazer, meu nome é Renata Granjão. E quero também apresentar a Jéssica e também a Suelen, que está conosco hoje aqui. Estará contando para nós histórias de superação. Vou deixar que elas contem. Boa noite, Jéssica. Boa noite, Renata. Pode se apresentar. Eu sou Jéssica, sou advogada, sou mãe, sou cristã, sou palestrante. Hoje eu atuo, muito na questão da violência contra a mulher lá no CEAM, que faz parte da Secretaria da Mulher, aqui em Itaguaí, mas também sou advogada, membro da Comissão OAB Itaguaí. E é muito gratificante estar aqui hoje falando um pouco sobre a minha história. Eu venho de Recife, sou nordestina, né? Eu venho de Recife, que é um local muito turístico, mas também que incentiva, né, a questão da cultura, em relação aos estudos também, enfim. Sou advogada já há mais de 10 anos e sou sócia do meu pai também e que ele é advogado, ele é aposentado, estávamos até conversando antes. Ele é aposentado da Polícia Civil, então tem um legado, né, com relação a isso. Sempre trabalhei em ONGs, trabalhei na TPM, que é a Todas para o Mar, é uma ONG lá em Maracaíbe, Porto de Galinhas, que ajuda mulheres também em situação de violência, crianças também, incentiva, né, a questão do empreendedorismo, da questão também para a pessoa sair daquela situação, né, de vulnerabilidade Sim. no município de Pojuca, né, que faz parte, no caso, Porto de Galinhas e Maracaípe faz parte de Pojuca. Então, elas trabalham muito essa questão. E também fiz parte da Salve Maracaípe, que é uma ONG com relação a causas ambientais. Hoje, eu sou mestranda em gestão territorial e políticas públicas na rural, aqui, né, do Rio de Janeiro. E também sou pós-graduada em Direito Público, Direito do Trabalho, Direito Militar, Violência Doméstica e Direito Penal. Eu vim para cá porque casei, o meu esposo, ele é da Marinha e ele morava aqui já quando a gente se conheceu. Conhecemos, nos conhecemos aqui no Rio quando eu vim fazer uma audiência. Namoramos, noivamos e casamos em 4 meses. Então, Benção. foi uma bênção, assim, já estamos casados há quase 6 anos, vai fazer 6 anos agora. Glória a Deus. Graças a Deus por isso, temos uma filhinha também. É uma bênção, assim, tudo isso a gente vê frutos de milagres, né? Sim. Quando eu casei, eu estava num período que eu nem acreditava mais na questão de casamento, família, achava que as pessoas não queriam compromisso, então eu preferia ficar sozinha. Foi quando eu conheci ele, tudo foi muito rápido, né? Os dois estavam com essas mesmas visões, mas Deus tinha um propósito na vida dos dois. E isso aconteceu assim. Então viemos para cá. Eu comecei a morar em São Gonçalo, que era onde ele morava, e trabalhava aqui em Itaguaí, porque ele Bem achava distante, lá do isso. outro lado da poça d'água, né? Ele achava que ia voltar para lá, né? Mas aí Deus não quis que ele voltasse. E a gente foi morar lá, né? E quando casamos, fomos morar lá em São Gonçalo, pandemia. Enfim, nós casamos inclusive no maior teatro ao ar livre do mundo, que é lá em Nova Jerusalém, Pernambuco. Que também foi um milagre de Deus, porque se fosse contar aos nossos olhos, a gente não ia acreditar que iria casar Mas Deus é nesse o Deus de local. surpresas, né? Exatamente. Então, fomos morar em São Gonçalo, passamos um tempo e eu falei, olha, muito longe do seu trabalho, eu vejo para morarmos lá em Itaguaí. E Sim. viemos para cá, para Itaguaí, a nossa bebê, era uma bebê mesmo, que nós chamamos até hoje ela de bebezinha, ela está com 4 aninhos, mas nós viemos, né? E também aqui comecei, quando ela fez 2 anos, comecei a ver questões para trabalhar fora, porque eu sempre trabalhei em home office, fazia audiência com ela recém-nascida, fazendo audiência online com ela, enfim. Mulher consegue fazer um monte de coisas, várias, né? Ó, bebê aqui na audiência ali, raciocinando e tomando conta, né?
isso. Então, eu falei, vou fazer voluntário, vou ser voluntária, porque eu sempre trabalhei em ONG, gosto dessas coisas, e fui com a cara e com a coragem lá no Instituto Casa do Pai para tentar lá um voluntário. Fui bem acolhida, comecei a fazer voluntário lá, mas nunca perdi essa parte com as mulheres, sempre fazendo palestras, as pessoas me chamavam. Então, eu conheci a presidente da OAB Mulher, né, a Lídia, lá no CrossFit, e ela falou comigo, né, me deu uma oportunidade, me chamou para fazer parte, né, da OAB Mulher, e o Joseph também super acolheu, que é o presidente, né? E a gente começou a fazer os trabalhos, enfim, fizemos parcerias juntas também, até hoje. Tenho muita gratidão a ela, né, que sempre me apresentou essas coisas, e fui conhecendo as pessoas, enfim, até que hoje estou trabalhando com essa parte de violência e com a questão particular, enfim. É isso que eu ia te perguntar agora. Você advoga tanto para mulher, né? E qual a maior demanda? Então, atualmente eu trabalho com essa questão da violência doméstica, mas também trabalho na área trabalhista, na área de família, na área civil e algumas questões com relação ao direito criminal. A violência doméstica também abrange Gente, muito essa área. falar de violência doméstica é complicado, né? Hoje mesmo eu estava vendo aquela jovem que o rapaz matou ontem, né, com um tiro, né, no rosto, e ela tinha medida protetiva, ela tinha ido na delegacia. Acho que as leis têm que ter uma mudada nessas leis, É verdade. porque é complicado, muito complicado ver um pai, né, pedir alguma coisa e você vê seu filho, olha, gente, É complicado. é Pois é, demais. a minha luta diária, né, é pelas pessoas para que elas possam ter os seus direitos, né? Direito Sim, de viver, direito de recompensar o que perdeu. A minha missão realmente é defender as pessoas. Então, eu faço isso porque eu amo realmente defender as sim, pessoas. E eu sei o quanto custa uma vida, porque eu já quase é, morri várias vezes. Eu tive Guillain-Barré, síndrome de Guillain-Barré, quando eu era criança. sério, Fiquei paralítica, os médicos desenganaram. Cheguei perto da morte, mas os médicos mandaram para casa e Deus me curou. glória a Depois, Deus. quando eu engravidei, por causa de um probleminha no coração, o problema ficou grave. E esse problema grave, na hora do parto, quase morri também. Minha pressão caiu para 4. Então você. Exatamente, foi muito duro tudo isso. E até hoje, né, eu penso, né, que foi realmente um milagre. Milagre se vive mesmo, né? Exatamente. Se vive mesmo. Outro dia também quase morri novamente com relação ao coração. Enfim, é só Deus na minha vida realmente, né? Glória a Deus, porque assim, aí que a gente vê, porque por que que nós somos curados? Para anunciar mesmo as boas novas do Senhor, para alcançar, para servir. Então, por isso que você gosta de servir. Sim, Tá? Por isso que eu gosto de servir, por isso que a gente gosta de servir. Porque quando Deus olha assim, nos traz na tona a vida novamente, a gente olha assim e fala assim, não, tem propósito ainda, tem alguma coisa para ser feita. sim, Eu costumo dizer assim, Senhor, o que que o Senhor quer mudar em mim? Porque a mudança que eu quero em você, eu preciso começar na minha vida. Minha forma de pensar, assim, né? Então, assim, é tremendo, é tremendo. A gente tem que estar ajudando mesmo e principalmente, algumas mulheres precisam saber que elas têm essa ajuda, elas podem contar com essa ajuda, porque muitas podem pensar assim, eu vou pedir ajuda, mas e depois? Não, depois você vai ter um acompanhamento. Depois você vai ter alguém que vai te acompanhar, vai te conduzir, vai te dar uma direção, um direcionamento. Não é só chegar lá assim, tá, tchau, agora você vai para casa e segue. Não, você vai ter um acompanhamento. Prova é que tem um advogado aqui que está nos dando essa direção, mostrando isso para gente isso, hoje, né? isso. É algo que não é negado a todas as mulheres e a todas as pessoas também, né? Sim, Temos a questão também da Defensoria Pública, isso. que funciona assim. Funciona. As mulheres têm um apoio, né,
em relação a tudo, lá no CEAM, em outros locais que são NIAM, por exemplo, em outros locais do Rio. Enfim, tem o apoio, né? Tem a questão também da delegacia que tem que fazer o atendimento especializado à mulher, porque é direito da mulher ter o atendimento especializado, individualizado, em uma sala específica. Nós aqui não temos uma delegacia de mulher, mas é Não. só em Campo Grande, né? Sim, Então, se a gente precisar aqui, a gente vai lá ou pode ir aqui? pode ir aqui É e uma dúvida pedir. pra gente poder. Se precisar, pode ir aqui e pedir o atendimento individualizado e especializado, ou seja, ser escutada sem ser ali na frente de todo Sim, sim. mundo, atrás, sozinha. Entendeu, mulher? Então, se você precisar, você pode pedir um Um atendimento atendimento especializado. especializado. Isso, não precisa ficar falando da tua vida, o que aconteceu perto de todos, né? Eles vão te Isso. atender numa sala individual, com carinho, com toda atenção, sem julgamento. Isso é muito importante. Sem julgamento, porque muitas mulheres, às vezes, não vão por medo, né? Isso. Ou- Lá na OAB também oferecemos o atendimento para as mulheres, aquele atendimento inicial. Sim. A comissão OAB Mulher está pronta para ajudar as Isso, mulheres. já é para isso, né? Nesse sentido, assim, em Sim, todos os sentidos, especializado para a mulher. sim, a comissão OAB Mulher é especializada para atender as Deus, mulheres, em todos os as sentidos. demandas Sim. em todos os sentidos. Sim, isso é muito importante. Isso é dica, isso é coisa que talvez muitas mulheres não sabem, né? Não tem não chegou a esse entendimento, não tem essa. Então, aqui você está sabendo que você pode procurar. E defensoria pública funciona assim, tá? Muitos acham, não funciona. Funciona, eu já precisei e foi assim, ó, funcionou. Sim, tem até o aplicativo agora que você pode utilizar. Sim, pode Sim. falar pra gente, aplicativo? Sim, tem um aplicativo que é o da Defensoria Pública. Lá você marca, você agenda, né, o atendimento, inclui os seus documentos, anexa tudo direitinho lá. Uhum. Então é só você baixar o aplicativo e Sim. muito bem, muito bem. Mas a sua vinda, então você falou, né, sobre a sua vinda para Itaguaí, da tua história, de qual igreja? Eu sou da Batista Sião. Vim da Igreja Casa da Bênção. Eu falo que eu tenho as duas igrejas, né? Uhum. Porque eu vim da Casa da Bênção de Olinda, lá do Bispo Jaime, a missionária Janilde, e meu esposo era da Batista. Então fomos para a Igreja Batista Bíblica lá do Pastor Ronaldo em São Gonçalo. E aqui em Itaguaí fomos em várias, nos identificamos com a Batista Sião. Até hoje estamos nessa igreja já há vários anos. E Eu vou contar uma coisa. Nossa, já tinha contado para ela. A igreja onde eu me batizei e casei. Batista Sião. Hoje o pastor Josué Malafaia, que está lá, né, na isso, é o pastor frente. Jesué. É uma Ele é uma bênção. bênção, homem de oração, de fé. Coloca um homem de fé, gente. Homem de fé. Isso mesmo. Aquele homem tem uma fé. Ele fala, e quando você pensa em. Ele te traz para a terra de novo. Fé. Eu aprendi muito sobre fé com o pastor Josué Malafaia. Beijo no coração, meu pastor. Aí Pois você é, está lá. estamos lá. Nós somos professores da escola bíblica lá também. Ai, que benção. Trabalhei muito com missões lá, missões, eu e meu esposo, Renato. E somos também do departamento infantil. Também, benção. Lá temos um projeto muito legal com as crianças, muito bom. Sim, vocês ainda, não sei se continuam ainda fazendo aquele projeto na praça, no carnaval. Não. Não, parou, Não, né? sim. Fazia um projeto, gente, as pessoas às vezes, evangelizar no carnaval. Gente, dá certo. Dá certo. Eu já vi pessoas lá tirando aquelas roupas assim, indo para frente, e na frente chorando, aceitando Jesus bêbado, aceitando Jesus como seu único suficiente Salvador. E isso a igreja pegava e começava a tratar aquela pessoa, mas tratava mesmo. Quando era no outro carnaval, aquela pessoa estava lá dando testemunho. Meu Deus. Estava lá dando testemunho. Então, eu já acompanhei muita coisa gostosa, muita coisa boa dali mesmo. Mas então você é um milagre. Nós vamos ouvir agora também outro milagre, um outro testemunho.
Vambora, Suelen, quase que eu falo Michele. Mas aí é brincadeira se eu falo Michele, né? Aí você fala, peraí, não vale, né? Suelen, essa bênção. Bom, eu sou Suelen Gonçalves, tenho 35 anos, sou casada com o Tiago há 18 anos e sou mãe da Ellen, de 11 anos. Nascida e criada no Evangelho, fui criada e treinada, eu costumo falar treinada, né? Porque minha mãe, ela era muito rígida com a gente. Então, eu fui criada no Evangelho e treinada para cantar. Minha mãe, ela era bem rígida, né? Desde quando a gente era muito pequenininha. Com meus 6 anos de idade, eu gravei meu primeiro trabalho com a minha irmã. Nós éramos uma dupla, né? A dupla Daniela e Suelen. E com 11 anos, a gente gravou um CD que não deu muito certo. E assim, meu ministério, né, na área da música, começou desde muito pequenininha. Só que a minha história não é uma história que eu costumo dizer, não é uma história de um conto de fadas, né? Eu tive uma vida bem difícil, que eu não desejo para ninguém, mas que hoje eu entendo que tinha um propósito, né? Posso falar já? Sim, pode falar, fica à vontade. Aos meus 11 anos de idade, eu perdi a minha mãe, né, com câncer de mama, no ano de 2002. Naquela época não se falava muito sobre essa doença, né? Era meio que um tabu, as pessoas nem citavam o nome câncer, né? Falavam aquela doença, né? Tinha até Era uma medo coisa de falar, né? E a minha mãe, ela achou um caroço no seio, não procurou um médico, escondeu ali, né? Depois de 2 anos, aquilo, ela deu uma pancada, ela era costureira, deu uma pancada na máquina de costura, e ali começou a crescer, inchar, e aí ela não teve escolha, teve que procurar um médico. Só quando ela procurou o médico já era um caso metastático, e ela iniciou um tratamento, mas o câncer já tinha se espalhado e ela durou 8 meses apenas. Faleceu com 39 anos de idade, né? Deixando eu com 11 e mais 3 filhos, né? Minha irmã do meio com 15, meu irmão com 18 e minha irmã mais velha com 21. Quando a minha mãe faleceu, né? Como eu falei, eu fui criada no Evangelho, mas quando minha mãe faleceu, a minha fé ela desmoronou, né? E eu continuei indo à igreja, eu continuava cantando, eu nunca duvidei da existência de Deus e de quem Deus é, né? Eu sabia que Ele é Deus, que Ele criou todas as coisas, mas eu não acreditava em milagre, de jeito nenhum, de jeito nenhum. E aí, passados 8 anos que minha mãe faleceu, na mesma data eu estava enterrando meu pai, que morreu em um acidente de carro com uma carreta. E ali eu confesso que Estremeceu mais ainda. foi algo assim terrível. Eu gritava, eu falava assim, Deus, o que o Senhor está querendo de mim? Eu sempre fui boa filha, e o Senhor está me arrancando meus pais, né? Tanta gente tem pai, tem mãe, tem todo mundo e não dá valor, e o Senhor está me tirando os meus pais. O que o Senhor está querendo de mim? Porque eu queria entender o que estava acontecendo, né? Porque, assim, a morte da minha mãe foi muito difícil de superar. Eu sofri ali 5 anos, né? Um sofrimento terrível. Mas era algo que a gente já tinha aquele medo ali, porque ela estava doente. Agora, meu pai, a gente estava num dia, numa festa, no outro dia, meu pai está morto. Como assim? Né? Perder alguém em acidente é algo muito, muito terrível. Bem trágico mesmo. Né? Porque você não está esperando. Claro, a gente sabe que é um ciclo, né? Uhum. Ninguém vai ficar para semente, né? Eu sempre brinco falando para todo mundo que eu não vou morrer. Eu falo, não, eu não vou morrer. Eu costumo dizer, não morro. Eu tenho uma amiga que fala para mim que eu sou a imortal. Pronto, falou a imortal. Eu falo, eu não vou morrer. E foi muito, muito complicado lidar com aquilo ali, porque, tipo, a gente estava na festa do aniversário da minha sobrinha no dia anterior, no outro dia, meu pai estava morto num acidente, morreu na hora. E ali eu passei por um processo meio complicado, de depressão e tudo mais. Hoje eu sei que era uma depressão, né? Na época eu não tinha esse conhecimento, mas
Eu hoje sei que era onde eu comecei a me descontar tudo na comida e comecei uma guerra intensa contra a balança, né? Eu vivia numa guerra com a balança. Engordava muito, daqui a pouco eu fazia alguma coisa, emagrecia um pouco, daqui a pouco porque eu descontava tudo na comida. E aí, passados 3 anos que meu pai havia falecido, a minha irmã mais velha foi diagnosticada com o mesmo câncer que a minha mãe, com 32 anos de idade, e ela não aguentou receber a notícia do diagnóstico. E entrou numa depressão profunda. Não, assim, ela se recusou de viver o processo dela, né? Ela iria começar a tratar no dia 10 de outubro de 2013 e ela faleceu no dia 6 de outubro. Ela se recusou de viver o processo dela. Ela teve uma parada cardiorrespiratória, emergência hipertensiva e faleceu, deixando um filho de 6 e um de 7 anos. E assim, se eu já não tinha fé, imagina agora, né? Porque Que processo, hein? a mesma situação, a mesma doença, né? Minha irmã mais velha era como se fosse minha mãe também. Sim. Então eu perdi era como se eu estivesse perdendo Duas vezes. minha mãe de novo, né? Porque a minha irmã com 11 anos já cuidava de todo mundo em casa, né? Porque minha mãe e meu pai tinham que trabalhar, então ela que ficava responsável por todo mundo. Então quando eu chamei de mãe, não foi a minha mãe, foi ela. Uhum. Então eu chamava ela de mãe. Então é como se eu tivesse perdido minha mãe de novo, Sim. 2 vezes. Fora que eu não sei se só eu pensava dessa maneira, né? Mas pai e mãe, você já cresce sempre com aquele medo de perder. Porque todo mundo sabe assim, né, que um pai, uma mãe, uma hora vai morrer porque é mais velho, mas irmão a gente não cogita isso. Eu nunca tinha parado para pensar nisso, tipo, para mim era como se irmão fosse imortal, né? Então, para mim foi um baque muito, muito grande. E ali eu fiquei muito mal. Aí passaram alguns meses, a gente estava num retiro da nossa igreja, e Deus usou uma irmã para falar comigo. Confesso que tenho muita resistência com esse negócio de revelação. Eu prefiro orar, ler a Bíblia e Deus falar comigo na palavra. Mas Deus, ele sempre usa pessoas para falar comigo em coisas muito íntimas, né? Eu não duvido que Deus usa, mas eu tenho uma resistência, porque quando minha mãe estava doente, pelo menos umas 4 pessoas falaram que ela podia fazer exames, que ela já estava curada, e não era realidade, né? Minha mãe faleceu. Sua mãe era evangélica? Minha mãe era uma mulher de oração, de círculo de oração. Mas talvez hoje você consiga entender que a cura... Hoje eu entendo. Ah, sim. Hoje eu entendo que ela recebeu A cura plena. plena. Porque lá não haverá mais choro, não Sim. haverá mais pranto. Hoje eu entendo. Então, Com legal. 11 anos, quem entende? Não, ninguém. Né? Não, eu perguntei isso Hoje porque eu você falou sobre a resistência de receber, às vezes, é uma profecia, assim. Nesse sentido, verdade, é né? verdade. Nesse Parando sentido. para pensar desse É, jeito, é verdade. É por isso que eu te fiz essa É pergunta. verdade. Eu tenho um pouco de resistência, Sim. mas assim, eu sei que Deus usa Sim, pessoas, né? sim. E Deus usou uma amiga até para poder falar comigo e falou que ia me dar uma Terapia, criança. quase aquela terapia. E aí ela falou assim, foi o próprio Deus falando comigo, né? Eu vou te dar uma criança. E essa criança vai ser tão especial que você vai sentir uma espécie de anestesia de toda essa dor que você está sentindo. Passou 2 semanas e eu engravidei da Ellen. E, de fato, a Ellen é uma figura. Ela é uma benção. Não tem tempo ruim com ela, assim. Quando ela tem intimidade, sabe? É uma figuraça. Ela brinca com tudo. Ela é igualzinho o pai dela, né? Brinca com tudo. E ela é uma gracinha. E, de fato, né? A minha sogra até fala, não tem como ficar triste com a Ellen, né? Que a Ellen, ela brinca com tudo. Até quando é coisa séria, ela tá brincando. Bunda esberonando na cabeça errada. Então, assim, Deus cumpriu o que ele falou, né? E passados, quando a Ellen ia completar 1 ano, o Tiago, ele disse que não queria mais o casamento. Não queria mais, queria separação e tal. E aí eu, cheia de orgulho, falei, perdi mãe, pai, irmã, não morri, vou morrer de divórcio, né? Ninguém morre de divórcio, né? E aí, beleza, marquei uma data para eu ir embora para casa da minha cunhada, porque eu não tinha casa. Morava com a minha sogra. E agora, né? Porque agora. Olha, eu distribuía currículo em tudo quanto é lugar. Eu trabalhei 8 anos com costura. Na casa todo mundo já costurou na vida. Até o Thiago já trabalhou com costura. E
Eu trabalhei 8 anos com costura, eu mexia até em parte mecânica de máquina. Eu botava currículo e ninguém me chamava. Tipo assim, as portas fechadas mesmo, sabe? E aí eu falei com a minha cunhada, eu falei, olha, deixa eu ficar na tua casa até eu conseguir o emprego e alugar um cantinho pra mim e pra Ellen. Ela falou, tá bom, pode ir. E aí eu marquei a data. Na data que eu tinha marcado, uma amiga me convidou para passar a tarde na casa dela, eu fui, né? E lá ela me chamou a Ellen, me chamou para assistir um filme, Quarto de Guerra. Eita! Me chamou para filme, me chamou para realidade. Me chamou para realidade. Pastor, eu assisti aquele filme, eu fiquei assim. E aí eu falei, Escuta aqui, Satanás, na minha casa. pode pegar as suas coisas, a sua Bicho, sujeira, e sai daqui agora. desse jeito. E aí eu falei assim com ela, eu falei, amiga, o que que eu faço? Ela falou, Su, eu não posso dizer o que você tem que fazer, porque eu não sei o que eu faria no seu lugar. Mas o que eu posso te dizer é que é muito melhor você lutar pela sua família, chegar a um ponto, você ver que não dá mais e parar, desistir, do que você não lutar e um dia olhar para trás e se arrepender de não ter lutado. Sim. E aí eu segui esse conselho dela. Eu comecei a fazer tudo que o filme ensina, só não orei no closet. Porque eu não tenho closet, né? Eu sempre brinco falando isso, mas de fato, eu tenho meu guarda-roupa de guerra até hoje. Você abre a porta do meu guarda-roupa, é um monte de coisa colada. E é muito interessante que a gente olha as respostas mesmo, né? Coisas que a gente olha. Respostas de Deus. Sempre tem as anotações que a gente tem assim. Caramba. É muito bom fazer isso, de fato. Uma coisa que eu aprendi nesse filme que... Estiver alinhado com a vontade de Deus, Sim, sim. teus E pedidos. muita coisa, sabe que é muita. Quando eu paro para olhar, eu falo, meu Deus, eu já orei por isso, né? Que eu vivo hoje, né? Sim. E aí eu aprendi isso, orei, né? Fiz tudo que aquele filme ensinava. A esposa do meu pastor também, a Luana, hoje é pastora Luana. Eles dirigem a ADVEC Rio das Ostras 4 hoje. Ela me ensinou muita coisa a respeito também da oração, de buscar pela família, de lutar pela família. Foram 3 meses de oração, Deus restaurou nosso casamento. A glória e honra do nome do Senhor. Só que o que eu entendi é que, muito além de restaurar meu casamento, Deus estava restaurando a minha fé. É. Porque eu não acreditava, sabe, que Deus pudesse transformar nada, que Deus pudesse fazer nenhum tipo de milagre. Meu casamento era um milagre, porque como que você muda o coração de uma pessoa? Não muda, só o Espírito Santo. Só Deus para fazer isso, só o Espírito Santo. Então, eu aprendi muito ali, porque eu fui criada no Evangelho, e eu fui, como eu disse, treinada para cantar. Treinada mesmo, minha mãe até batia na gente, tá? Isso canta muito, canta. Você viu, verão. Minha mãe até batia na gente, que queria brincar, ela tinha que ensaiar. Tem que ensaiar, e tem que ser assim. Não pode botar a mão aí, não pode fazer isso aqui, não pode fazer aquilo ali. Ela era bem rígida. Ela era tipo o Francisco, né? Dos filhos de Francisco, no filme. Meu pai que livrava a gente. Meu pai que salvava a gente muito. E aí, assim, eu aprendi muita coisa. A gente cantava, pessoas eram libertas, eram curadas, acontecia muita coisa. Mas essa coisa da intimidade com Deus era algo que me faltava. E eu aprendi com esse filme, e praticando o que eu aprendi nesse filme, que se eu realmente me relacionasse com Deus, através da oração, da palavra, né? Me sacrificando, me santificando, que o Senhor fazia milagres, sim. E aí a minha fé foi restaurada, né? Nós viemos embora para cá, para o Rio de Janeiro, que a gente morava em Cordeiro, da região serrana. E estava tudo muito bom. De repente, né, em 2018, eu descobri um caroço no meu seio esquerdo. E eu mostrei ao meu esposo, ele ficou assustado, ele falou, não, amor, não vai ser nada. Eu falei, mas eu tenho que correr. E aí corremos, com 1 semana eu já estava com ultrassom, encaminhado para o mastologista já pediu direto biópsia, por causa do meu histórico familiar. Fui fazer a biópsia, que era para esperar 30 dias, eu esperei quase 80 dias para um resultado, porque o resultado veio inconclusivo. Hoje eu entendo que eu não estava preparada para receber aquele resultado. O que diagnóstico, né? E aí, eu falava muito com Deus, porque eu entendi assim, Senhor, eu aprendi sobre o poder da palavra declarada, e eu sempre declarei que eu não aceito essa maldição para minha vida, e agora eu estou prestes a descobrir que eu tenho um câncer, porque tudo estava indicando que era um câncer.
E aí eu falei, meu Deus, e agora? Como que é isso? Eu não sei o que está acontecendo. E aí eu me lembro que a Luana, essa esposa do pastor, que hoje é pastora, ela me mandou um louvor da cantora Jéssica Augusto, aquele louvor, pastor, mestre, de nada tenho falta. E aí, na ministração, a cantora falava assim, interessante que Deus não nos isenta de passar por certas situações, mas Ele prova que está conosco em todo o tempo. É verdade. E ali o Espírito Santo falou comigo assim, filha, lembra de Daniel? Porque em alguns momentos eu falava, Senhor, o que que eu fiz de errado? A gente começa a se culpar, né? Me Isso foi uma mostra o que é coisa. que eu fiz de errado, porque eu quero consertar. O que que eu fiz de errado para estar vivendo isso? Me mostra, Senhor. Me fala comigo. E ali, Deus falou comigo, lembra de Daniel? Daniel foi jogado na cova dos leões por causa da oração. É. E eu não livrei Daniel da cova, eu livrei na cova. Cova. Porque se eu livro da cova, eu não teria história para contar, milagre para edificar a sua fé. E ali o Espírito Santo falou mais comigo, falou, eu posso não te livrar do câncer, mas eu te livro no câncer. E meu coração foi tomado de uma paz. A paz que excede todo entendimento que a palavra de Deus fala, É. foi tomado de uma paz. Recebi o diagnóstico, veio carcinoma invasivo, triplo negativo, grau 3, localmente avançado. Não tinha metástase, apesar do tempo de espera, né? Não tinha raiz, não tinha metástase. E eu comecei o tratamento no final de 2018, fiz 12 sessões de quimioterapia branca, fiquei carequinha, eu tinha um cabelão lá embaixo da cintura, fiquei carequinha. Cabelo, né? Até cresceu agora, que cresceu bem, né? Olha como é que tá. E aí, fiz as 12 sessões, só que enquanto eu fazia a quimio, tinha campanha lá em casa. E aí, na terceira sessão de quimio, eu já não apalpava mais o caroço. Quando eu fui para consulta com um urologista, ele perguntou, e aí, como é que tá? Eu falei, eu não sinto mais o caroço. Ele ficou assustado, muito feliz, e falou, nossa, Suelen, isso é maravilhoso. Eu falei, não é normal? Ele falou, não, a pessoa só vai sentir alguma diferença lá para a 8ª sessão, quando sente, né? E ali eu já sabia que Deus estava comigo. Bom, resumidamente, finalizei a químio, fiz os exames, não tinha mais realmente acusando ali nódulo nenhum, e aí fomos para a cirurgia. Eu fiz uma mastectomia radical, eu não tenho a mama esquerda, né? Eu uso uma prótese externa, tenho esvaziamento parcial axilar. Fiz a cirurgia, o material foi para estudo, quando veio o resultado realmente não tinha mais um câncer, para a glória de Deus. E eu finalizei o tratamento com radioterapia para poder cumprir o protocolo médico. E aí, passado esse processo, eu falei com Deus, Senhor, e agora? E aí o Senhor falou, agora você vai testemunhar. E eu comecei a testemunhar. E começou a nascer um projeto no meu coração, que hoje tem o nome de ONG Levante. Hoje, esse projeto está engavetado. Mas Eu tenho bem um brinquinho. Tem, pastora? Eu tenho os 3 brinquinhos. Que lindo. Eu tenho os 3 brinquinhos ainda. Eu lembro. E aí eu comecei esse projeto, trabalhei 4 anos, incansavelmente vendendo rifas, porque eu não tinha noção do que poderia ser uma ONG, de como que fazia, de qual era o caminho. E depois que eu fui ter a ciência de como que era, e eu comecei a ver para começar a fazer, a tomar os passos certinhos, né, para poder regularizar a ONG e a gente poder, assim, alcançar mais pessoas. Mas nesse período, com rifas, a gente assistenciou pessoas com peruca, com medicação, com produtos de higiene, paliativo para quem estava em fase terminal, cesta básica, muita coisa, né? Exames, Pode ajudar bastante, Uber né? para a pessoa ir fazer tratamento, porque dependendo do local, aqui em Itaguaí o pessoal consegue carro, né? Para poder ir para o INCA, mas nos outros lugares não consegue. Depende muito do endereço, tem que ir de trem. Imagina ir de trem fazer uma químio. Né? Então, eu acompanhei algumas mulheres que faziam tratamento de trem, e aí eu fechei ali um pacote com o Uber, né? E ele levava e trazia essas mulheres do tratamento, e a gente pagava isso com valor de rifa. Eu vendia 200, 300 números praticamente sozinha, muito pouca gente mesmo que me ajudava ali naquele processo, que era Eu minha não sei, mas cunhada. cada local tem que ter um local onde não tem um hospital de mulher, tem que ter um polo do INCA, não é isso? Olha, eu não sei como funciona.
porque o meu tratamento foi pela Semeru, né? Ah, sim. Não foi no não INCA, foi. então eu não sei como funciona. Eu sei que eu fui fazer. Na primeira vez, né, eu fui tanto pelo público quanto pelo particular. No particular saiu primeiro, né? Pela Cimeru foi mais rápido. E ali eu fui fazer os exames, algumas coisas, pedidos, essas coisas todas ali no Lincoln, no caso de Santa Cruz. Uhum. Então, aí eu não sei como funciona exatamente, mas o que eu sei é que, por exemplo, na localidade onde eu moro, Campo Grande, nesses lugares não tem, eles não disponibilizam transporte para poder levar para o Uhum. tratamento, né? E eu acho que isso deveria ser um direito da É um paciente, direito, né? Enfim, vim fazendo esse trabalho, um trabalho que queima no meu coração, que me faz sentir plena, é a verdade. E aí, quando foi em 2023, eu estava encaminhada para cirurgia plástica, né, do lado esquerdo, que eu não tenho a mama, a reconstrução, e a limpeza da mama direita, porque é o protocolo médico, porque eu fui diagnosticada com mutação genética, que é a predisposição do organismo para desenvolver o câncer, né? Para quem não sabe, tem um exame chamado teste BRCA1 e 2, para quem tem caso histórico familiar, né, de câncer de mama e colo do útero. Então, qualquer pessoa pode fazer, né? E pelo SUS eles também têm esse exame. É só a Sim. pessoa pedir para o ginecologista, falar, eu tenho, ou mastologista, né? Eu tenho histórico, eu quero fazer esse exame. Eu descobri que tem esse exame, eu quero fazer esse exame. Pode ser que demore um pouquinho, mas é interessante. E o protocolo, sim, já né? precaver, né? E o protocolo é o que aquela atriz Angelina Jolie fez. É a limpeza das mamas e a retirada do útero. Eles, quando a pessoa não tem filhos ou é mais nova do que 40 anos, eles prolongam um pouco, né? Acompanhando de perto. Mas esse é o protocolo. Então, eu estava encaminhada para fazer isso, só que eu tinha que ter peso para isso. Como eu falei, né? Eu vivia sempre na guerra com a balança, né? E aí, eu estava quase chegando no peso para fazer a minha cirurgia. Faltando 2 quilos, eu descobri um caroço na mama direita. E aí, eu confesso que, assim, eu acreditava firmemente que eu nunca mais iria passar pelo câncer. Acreditava mesmo, porque o que eu vivi lá em 2019, final de 2019, foi um milagre. E aí eu entrei em um questionamento, né? Podem me julgar, mas eu entrei em questionamento. Não é questão de julgar, não, porque quem nunca? Eu falava com Deus. Para, né? Para, né? Eu falava com Deus assim. Na época que você está na época do refrigério do bálsamo, é uma coisa. Mas na hora que você está dentro da guerra, é um conflito. É conflito. Exatamente. E eu acredito que Deus entende. Com certeza. Eu acredito que Deus ele entende os nossos momentos, sabe? Sim. Eu entrei no questionamento. Eu falava com Deus, eu falava, Senhor, como que é isso? Eu sentia vergonha. Eu falava, como que eu fico diante das pessoas, diante dos lugares, dentro e fora do estado que eu testemunhei a cura. Porque eu sei que eu recebi a cura. Para medicina... Quem quer ver esse esquema? Imagina. Volta todo lugar de repente. Não é? Vamos lá, vamos começar de novo. Ui, vamos embora. Entendeu? É muito louco na nossa mente, louco. Né? Aí eu falava assim, Senhor, como é que eu vou ficar diante das pessoas? Parece que eu sou uma mentirosa que falou uma coisa que não era verdade. Mas isso é que o inimigo quer colocar na gente. Exatamente. A dúvida, o inimigo quer colocar a dúvida. O inimigo, ele quer colocar, sabe, te acusar. Olha Exatamente. lá, é isso que ele quer fazer. E é nessa hora que o Senhor fala assim, calma, eu vou te mostrar quem é minha filha. Exatamente. E tipo, eu falava com Deus, falava, Senhor, e agora? Como vai ser isso? Né? E aí eu me lembro que eu botei uma pregação, porque sempre que eu falo que eu tô meio troncha, né? Sempre que eu tô meio assim para baixo e tal, eu sempre boto pregação. Nesse dia eu botei a pregação da pastora Sandra Alves. É uma escura que tem sim. Né? E eu botei uma pregação que o tema, tipo, nada a ver, sabe? Posso falar? Ela é dessa. Né? Aí eu botei a pregação, do nada, no meio da pregação, ela falou assim, eu há 5 anos atrás passei por um câncer no intestino. E ali o médico me disse que eu tinha que mudar de cidade, que eu tinha que correr. E eu falei com ele, não, doutor, eu quero 7 dias. Ele falou, você não tem 7 dias. Ela falou, eu tenho.
E ela disse, me dá 7 dias. Ela se reuniu durante 7 dias com 7 mulheres de oração, 7 amigas de oração. E no 7º dia de oração, ela disse que ela botou para fora um balde de fezes. E que ela retornou ao médico, fez os exames, o médico disse que ela tinha passado por uma espécie de cirurgia. E ela ficou ali curada. Mas isso acontece. É verdade. Eu tenho E uma aí? médica, eu tenho a minha vontade de trazer ela aqui. Então, Doutora Fátima Nolasco. Ela tem meus exames, ela cuidou de mim, viu ali na hora que o médico fala interna para operar, para poder tirar. Quando eu ia fazer, faço os exames, começo a fazer logo os primeiros exames, a doutora, você já operou o ovário? Eu, não. Mas tem um risquinho aqui. Falei assim, Jesus. Pensei assim, Jesus. De repente, levantam, manda chamar meu esposo. A gente vai dar alta para ela, porque não tem nada para operar aqui, não. Glória a Deus. Eu tenho que fazer exame de 3 em 3 meses. De 6 meses, assim. O certo é 1 ano, uma vez por ano, né? Eu faço a mais, porque eles querem estar acompanhando. Sumiu. Glória a Depois Deus. também de aquele grande hemorragia. Caiu por terra. Então eu creio, Deus é poderoso. Deus faz. E aí ela falou assim. E aí, 5 anos após esse processo, eu fui diagnosticada novamente. E aí ela falou que passou por cirurgia, mas a única coisa que ela pedia a Deus que ela não queria usar a bolsa de colostomia. E ela passou por cirurgia, ficou 18 dias internada e saiu do hospital sem bolsa de colostomia. Ali eu sabia que Deus estava falando comigo, Uhum. né? Porque era exatamente 5 anos após o primeiro câncer e eu ia receber alta da oncologia, né? Eu tive o que a medicina fala de resposta patológica completa, que é indicativo de cura. E eu já tinha saído da zona de risco, que é 2 anos. Só que por conta da mutação genética, eu deveria ter alguns cuidados, né? A mais, com alimentação, algumas outras coisas que eu negligenciei, eu confesso. Só que no período que eu fui diagnosticada, era um período que eu estava fazendo tudo certo. Eu estava na academia, eu estava me alimentando direitinho. Então, eu nem tenho como me culpar. Claro, se na época que me indicaram para a plástica eu tivesse peso, eu teria feito e talvez não estava passando. Mas hoje eu entendo que tinha um propósito. E aí, investigamos, e aí veio o diagnóstico de novo, mesmo tipo de câncer, né? Um câncer primário, né? Que indica que é um novo câncer, não tinha nada a ver com o câncer que eu tive da primeira vez. E aí a gente começou o processo de novo, só que aí eu fui fazer 6 sessões de quimioterapia vermelha dessa vez. Na primeira sessão, eu quase morri. Eu tive um quadro de... Eu não sei se o nome é leucopenia ou neutropenia. Eu tenho essa dificuldade. Uhum. Eu tive um quadro desses e meus leucócitos foram a 800. O mínimo é 4.000. E os meus foram a 800. Estourou ferida no meu corpo, minha boca estourou toda de afta. E aí eu já não conseguia nem falar nem comer. Então, meu esposo teve para emergência comigo e eu tive que internar. Fiquei internada, só que eu tive um quadro de flebite química, onde eu perdi todas as minhas veias superficiais do braço que eu poderia tratar, né, que é o braço direito, o esquerdo não posso fazer nada por conta de esvaziamento axilar. E fiquei internada pelo menos umas 24 horas sem receber medicação, porque eu não tinha acesso. Eles tentaram meu pescoço, não conseguiram. E firmar ali a veia no pescoço, foram 3 furadas no pescoço, não deu certo. E eu fiquei ali naquele hospital, muito ruim, muito mal, muito debilitada, sem conseguir tomar medicação nenhuma. No dia seguinte, desceu o médico do CTI, pegou uma veia femoral, né, na virilha, na altura da virilha, e eu consegui fazer o tratamento ali. Só que eu confesso que eu sabia que, assim, o plano de Satanás era que eu saísse dali realmente morta, né, daquele hospital. E eu clamei muito ao Senhor, mesmo sem conseguir falar, eu clamava em pensamento, pedindo ao Senhor para me tirar daquele hospital. E eu repetia o que eu falei com Deus da primeira vez. Eu falava, Senhor, eu não aceito ser mais uma morta de câncer nessa família. Eu não aceito minha filha ser mais uma criança sem mãe, mais uma mãe morta de câncer nessa Quebrando família. padrões de, né? Sim. Eu falava isso com Deus o tempo inteiro em mente.
E eu pedindo ao Senhor e do nada, sabe? Eu me levantei, comecei a me recuperar, eu me alimentava com uma seringa, né? E doía muito, porque quando batia, mesmo a comida meio sem sal, quando batia, doía muito, doía muito. A minha língua, ela nem é reta, a minha língua, ela é assim, ó, cheia de coisinhas por conta da quantidade de ferida que eu tive. E eu me esforçando ali para me alimentar, mesmo com a seringa. Tem tudo no meu Instagram, se for lá, Sim, tem lá eu já tudinho. tive dando uma olhadinha lá. E aí eu saí daquele processo. Quando saí, veio a notícia de que o câncer não era mais localizado, mas metastático, com metástase na pleura, que é a camada que envolve o pulmão. E ali eu passei por muita dor, muitas dores, muitas idas e vindas de emergência. E meu tratamento passou a ser paliativo, que significa que não é um tratamento com intenção de cura, mas com intenção de prolongamento de vida, de dar qualidade de vida para o paciente. Ali meu chão caiu, né? Quando eu recebi essa notícia, eu só sabia chorar. Primeiro eu fiquei em choque. Quando cheguei no carro, eu só chorava, chorava, chorava. E eu falava com o Thiago assim, Thiago, eu preciso de um milagre. E ele não tinha nem como falar, porque ele já tinha passado mal, né? E eu só falava isso, eu preciso de um milagre. Eu chorava, chorava, chorava e não parava de chorar nunca. O milagre e a missão. Uma conversa de esperança. Hoje esse é o tema. E aí eu me lembro que eu liguei pro meu pastor, falei com ele sobre a notícia, ele me ouviu meu lamento e falou assim, filha, tudo que você falou para mim não altera em nada. E aí eu parei, e ele falou, porque no dia 6 de dezembro de 2023 você recebeu uma palavra que Deus liberou sobre a sua vida através de uma pessoa de outra nação. Dia 6 de dezembro de 2023, eu fui para uma cruzada de milagres com o pastor Randy Clark, conhece? Não. O pastor Randy Clark, ele é um homem muito usado em cura. E ele foi no Centro de Convenções da Quadrangular e ele foi com uma equipe de 150 pessoas, e eram pessoas de várias nações. Inclusive, eu acho que a mulher que orou por mim, eu acho que ela era uma coreana. Eu não conheço as línguas direito, não, mas ela falava meio engraçado. E aí, eu só passei a seguinte informação para ela. Falei, olha, eu passei por um câncer, com tradutora, óbvio, né? Tinha uma tradutora. E aí eu falei assim, olha, eu passei por um câncer há 5 anos atrás, venci, e agora eu estou aguardando a biópsia da minha outra mama. E aí a tradutora passou para ela, ela começou a orar por mim, ela começou a repreender o medo. Senhor, joga por terra todo medo, joga por terra todo medo. Do nada ela parou de orar e falou assim, Deus me mostrava algo hereditário. Mãe, irmã. Eita. Claro que ali eu já me desabei, né? Mulher de outra nação, né? E aí, mãe, irmã, mas Deus manda te dizer que a maldição foi quebrada para você não ter medo, que os médicos não vão entender. Ali eu fiquei em paz. Fiquei em paz. E eu sabia que alguma coisa de bom não viria ali, né? Porque Deus manda você não ter medo, os médicos não vão entender. Falei, tudo bem, mas vamos embora. Deus não explicou o que ele ia fazer. Então. E aí depois, aí meu pastor me lembrou, quando eu recebi a palavra de que eu era paliativa, o pastor me lembrou dessa palavra. Ele falou, agora você tem 2 palavras. A da médica e a que Deus liberou sobre a sua vida. Qual você vai acreditar? Você vai precisar escolher sobre qual palavra você vai querer caminhar. Eu sempre usei o termo que eu caminho debaixo de uma palavra, né? E não acho que esteja errado, né? Você está ali caminhando, né? Debaixo daquilo ali. Mas meu pastor me ensinou que, na verdade, a gente caminha sobre aquela palavra, porque é o que dá base para a gente caminhar, né? E eu escolhi caminhar sobre essa palavra. E aí foram 2 anos de tratamento paliativo, né? O meu laudo é esse, né? Só que quando chegou no meado de 2025, eu comecei a falar com Deus que eu não estava aguentando mais. Eu falei, Senhor, eu não aguento mais esse tratamento. Eu não quero mais fazer quimioterapia. E eu comecei a chorar e falar muito sobre isso com Deus. E aí quebraram 2 dentes meus. E eu falei com a médica, não tá dando, eu não tô conseguindo me alimentar, tá muito ruim. Ela falou, então nós vamos dar uma pausa para você extrair os dentes, mas você só pode ficar no máximo 1 mês sem quimioterapia. Suelen, você não pode ficar sem quimioterapia. Se você ficar sem quimioterapia, a doença, ela vai alastrar. Eu falei, tudo bem. Fui para o dentista, ele me falou que eu precisava extrair também os 4 sisos, além dos 2 que haviam quebrado. E aí, seria um total de 6 dentes para extrair
Ele não podia fazer tudo num dia, então eu tive que ficar ali 2 meses sem quimioterapia para fazer essas extrações. Quando eu retornei à médica, doença paralisada. Não tinha avanço de doença. E aí ela falou, Suelen, podemos pensar numa pausa. Aí eu falei, sério, doutora? Ela, sério. Eu falei, de quanto tempo? Ela falou, enquanto a doença ficar parada, você fica sem quimioterapia. E ali eu falei, sério, doutora? Ela, sério. E eu comecei a agradecer a Deus porque aquilo que não tinha previsão de término passou a não ter previsão de retorno, né? A quimioterapia não tinha previsão de terminar, né? O que ela dizia é que era para sempre, não pode parar o tratamento. É igual diabetes e pressão alta, se parar de tomar, a pressão volta a subir, se parar de tomar, o açúcar volta a subir. Então, ela explicava que eu tinha que ficar com aquela medicação para sempre, e era algo que estava me detonando. E aí, ela pausou a quimioterapia em setembro de 2025. Em outubro, eu fui para um lugar chamado Evisa, onde ali eles ensinam uma alimentação limpa, né? Que é a alimentação que eu já deveria fazer há muito tempo. E eu fui, na verdade, presenteada por, né, juntaram parentes, amigos, eu não sei ao certo quem me ajudou, mas a minha irmã fez uma ação para eu poder ir para esse lugar, porque eu não tinha condições de ir. E o pessoal juntou e me ajudou, e eu fui para esse lugar, que foi um presente de Deus. E eu voltei de lá e passei outubro, final de outubro, né? Novembro, dezembro, fiz algumas sessões de radioterapia para poder finalizar aquela parte de tratamento que não tinha término, né? E aí descobri que estou grávida. Eita, Glória! Estou grávida de 3 meses e meio agora, sendo que, de acordo com o médico que estava fazendo a minha radioterapia, que teve que ser pausado por causa da gravidez, ele falou comigo que o que eu estou vivendo é um milagre, porque as medicações que estão no meu prontuário, elas são consideradas esterilizantes. Então, o correto não era eu estar grávida. Ele falou, a senhora não era para estar grávida. Então, o que a senhora está vivendo é um milagre. Não é no sentido de não era, é no sentido que as medicações te deixariam... Exatamente. Não é o comum de acontecer, né? E foi o que aconteceu com todo mundo ficou assim, mas como assim? Como assim, grávida? Como assim? E, assim, o que eu tenho dito, que Deus, ele faz muito além do que a gente possa pedir ou imaginar, né? Pedir ou pensar sobre, né, alguma coisa. Ele tem me dado vida, né? No cenário onde tudo apontava para a morte. Ele tem me dado vida, ele tem me permitido viver sem a quimioterapia, que era o que eu pedia tanto a ele. E ainda está me fazendo gerar vida. Gerar vida. Eu nesse tenho algo aqui, ó. cenário. Deus faz um milagre em nós para que através de nós alcancemos outros. Ou seja, onde Deus restaura, ele também envia. Então, ele está enviando aí essa bênção, não sabe se é uma menininha, um menininho ou se é dois. Uma vez, né? Ah, o Tiago, o pai, o sorriso do pai. Mas é bênção, é o seu milagre. É o que eu É tô o seu falando. milagre. Onde tinha tudo para acontecer morte, né? Cenário que era um cenário de morte, hoje batem 2 corações. É como eu disse antes, nós somos curadas para anunciar e anunciar, né, o que Deus fez por nós e a gente alcançar as pessoas e servir. E servir. Porque o que nós estamos fazendo aqui hoje é isso, é servir. É verdade. Né? Você com seu testemunho, você com o seu, eu com o meu, e assim, e essa oportunidade que Deus está nos dando de estar aqui sentada, conversando, falando para alguma pessoa que hoje pode estar passando por algum Sim. processo parecido, né, com o que você também passou, e hoje você está aqui, você é um milagre. É um milagre. Não deixe, nós nunca podemos deixar que o inimigo venha querer colocar no nosso ouvido, na nossa mente, no nosso coração, que nós não somos capazes, que nós não vamos conseguir. Nós somos um milagre de Deus. Milagre não se explica, se vive. Isso mesmo. Se vive. Pastora, sabe o que eu costumo dizer também? Eu falo assim, onde eu vou, eu falo. Eu não recebi um laudo de cura dos médicos. Meu laudo permanece mesmo. Meu laudo é paciente paliativa de câncer de mama com metástase pleural.
É o meu laudo. A medicina não vai me dar o laudo de cura. Sim. A mesma Só coisa. que olha o que eu tenho vivido. Então, assim, às Te vezes, mostrei, hoje mesmo às mostrei vezes para a ela. pessoa fica focada em ter um papel, sabe? O que que é um papel diante daquilo que Deus pode fazer? Gente, Né? Sim. tô eu vivendo tenho pela lá, graça. tá lá. Eu tenho, né, pelo Detran, por tudo direitinho. Eu tenho vários laudos, né? Eu tive verme de porco no cérebro, gente. Você sabe o que é isso? Vermicose. Isso mata uma pessoa maluca. Maluquinha pro Jeová. E o bicho morreu. Glória a Deus. A senhora é um milagre Entendeu? vivo, né, É pastora? 5 AVCs isquêmico, menos 7 veias. E fora não sei o que, é isso, é aquilo outro. Hoje, durmo com aquele aparelho, né? CPAP, tem que dormir com aquilo, porque todas as crises que eu tenho é dormindo. Quando eu relaxo, meu corpo relaxa, a minha saturação desce. Ou seja, vou embora. Entendeu? Eu vou embora. Então, tem que dormir. E tô dando glória a Deus, eu tô de pé. Aí quem olha pra gente assim, não diz. Não diz que a senhora tem nada, que dorme com esse negócio, não. Não diz. Né? Quem olha para você, né? É assim, e é isso que Deus quer. Gente, passamos por dores, passamos por lutas, passamos por provações, processos doloridos, passamos. Só que nós cremos, nós sabemos em quem nós cremos, em quem nós temos crido. Somos frutos de milagre, né? E um milagre diário. Não adianta o que o médico fala. O que importa é o que nós estamos vivendo. Olha esse rostinho calmo aqui. Agora, imagina essa mulher. É verdade, é verdade. É, né? Mas Só é Deus isso. para fazer essas É coisas, só né? Deus. Esses milagres mesmo. Somos milagres de Deus. Obrigada por vocês terem essa disposição de estar aqui hoje, podendo falar um pouquinho de vocês, falando do milagre de Deus na nossa vida, na nossa família, na nossa casa. Aí eu agradeço muito a Deus pela vida de vocês. É um prazer estar aqui. Quer Falando deixar um seu pouquinho. contato? Deixa seu contato. Eu vou deixar aqui meu contato, vou deixar meu Instagram, quem quiser seguir. É o Lima Schumacher. Esse Schumacher é complicado, né? É. Lima Schumacher Advocacia. O Schumacher é SCHUMACKER. Lima Schumacher Advocacia. Lá eu sempre compartilho dicas, sempre compartilho as experiências, é bem diversificado. As aventuras da minha filha Jasmine, as aventuras com o meu esposo, Daniel, as aventuras da minha família lá no Nordeste, meus pais, meu irmão, enfim. E deixa muitas dicas também, que eu já Sim, estive lá então, olhando, muitas, dicas, né, muitas, para as muitas mulheres. dicas. A maioria são dicas mesmo, né? E até mesmo para pessoas que não são brasileiras também deixo as dicas em espanhol, em inglês, porque acho que é importante as pessoas que estão aqui no Brasil ou estão fora do Brasil e precisam de uma ajuda, nós sempre Sim. estamos falando nessas línguas, né? Sim. Inglês e espanhol também. Isso aí. Eu que agradeço, pastora. Para mim foi uma honra, né, poder estar aqui e poder falar, né, mais um pouco Poder daquilo que Deus tem Amém. feito, porque o que importa é que a gente propague aquilo que o Senhor é e aquilo que Ele Pode fazer, né? faz, né? E deixar só uma mensagem para o pessoal, se você estiver vivendo um período difícil, se você está vivendo talvez um diagnóstico ou uma situação de impossibilidade, não duvide do poder que Deus tem para poder realizar milagres. Ele é Deus que realiza milagres, assim como Ele tem feito na minha vida, assim como tem feito na vida da Jéssica, que ela relatou que tem um problema de coração, que ninguém Sim. diz, como faz na vida da pastora Renata todos os dias também. Ele pode fazer na sua vida, basta você depositar sua confiança nele. E eu agradeço do fundo do meu coração, sabe que te amo muito, que a senhora é muito especial no meu coração. Amém. E o meu Instagram é Isso. @SuelenGonçalves_oficial. Meu canal do YouTube, Suelen Gonçalves. E meu contato de WhatsApp para agenda e tudo mais está no Instagram, é aberto. Isso aí. E também, eu quero deixar aqui também para nossa reflexão, onde muitos viram um fim, Deus escreveu um novo começo. E hoje nós conhecemos
um pouco das histórias verídicas que acontece por esse mundo. Quantas histórias? Quantas, né, Jéssicas, quantas Suelens, quantas Renatas, né? E de repente você se identificou, Deus falou ao seu coração através desse podcast hoje, que você possa compartilhar com alguém, chame alguém, né, para poder assistir com você e ore por nós. Nos ajude em oração, que nós também, né? Eu oro por você, você ora por mim, e assim nós vamos rompendo em fé. Eu quero aqui nessa noite também agradecer a Deus pela vida do Pedro, que fica aqui sempre conosco. Quero agradecer aqui os nossos patrocinadores do podcast, do Novos Ciclos Podcast. Temos a Total 10, tá? Proteção veicular. Vocês podem procurar o Renato Granjão, que é o consultor. Temos o Centro Odontológico Filhote, Ari Parreiras, no centro, doutor Sandro, onde eu me trato lá também. Temos o Mercado Pague Leve. Temos esse Mercado Pague Leve, tem aqui na Ayrton Senna, no Monte Serra, e tem aqui também pertinho, na Rua da Prefeitura. Temos aqui também. Solução Inovare. Trabalha com pinturas, limpezas, de alpinismo, né? Então, assim, temos aqui também o Instagram deles, não temos? Não? Pois temos que colocar, então, o Instagram deles, tá? O contato deles, para que você possa entrar. E se você quer ser um dos nossos patrocinadores, só entrar em contato conosco. 021 9226 1387. Renata Granjão. Boa noite, Deus abençoe e até a próxima.